Oi, gente, tudo bem? Essa aula a gente vai trazer um pouquinho de uma realidade que é como lidar com pessoas difíceis, estratégias para extrair, né, agir e extrair o melhor delas. A primeira pergunta é assim: você já se perguntou se você é uma pessoa difícil? Você tem alguma característica de uma pessoa difícil? Sabe o que é uma pessoa difícil? Geralmente as pessoas falam, e é verdade, estudos comprovam, que a relação com o outro é alguma coisa na gente que precisa ser curada. Às vezes a gente transporta essa deficiência em nós mesmos, que a gente acha no outro, e a gente diz que aquela pessoa é difícil. A gente não sabe o porquê que a gente está achando aquela pessoa difícil. Para a gente identificar se a gente é uma pessoa difícil ou não, primeiro vamos ver se você tem algumas crenças que levam a você a agir de uma forma que dificulte o relacionamento ou a comunicação. Por exemplo, você acredita que você deve ser amado por todo mundo? Assim, aquela pessoa que ninguém pode não gostar? Você acredita que você tem que ser perfeito em tudo que você faz? Que todas as pessoas precisam ser perfeitas e que elas não podem errar? Você acredita também que o seu controle é importante para tudo que você faz? Né? Que é fácil enfrentar, é mais fácil enfrentar do que negociar, você bate de frente, do que você falar e conduzir uma situação de uma forma equilibrada e harmônica? Né? Então, assim, você também acredita que você prefere não discutir com a pessoa do que você realmente entender qual foi o problema, a necessidade para você poder resolver? Você acredita que algumas pessoas são boas e outras não? Ou pior, você acredita que o mundo deveria ser perfeito e não é? Então, gente, se você tem alguma dessas crenças ou pensa parecido com isso, vamos começar primeiro a desmistificar. Primeiro, nós somos humanos, nós somos imperfeitos, nós não vamos agir o tempo todo na perfeição. A perfeição é bacana, sim, mas podemos errar. O erro faz parte do processo, porque quando a gente erra, a gente evolui, a gente aprende com os problemas, aprende com as ideias, aprende com as pessoas, aprende com esse movimento, né? Então, assim, a gente define uma característica de uma pessoa difícil, essas pessoas são as pessoas que são inflexíveis. Elas não buscam entender as coisas. Então, para elas, de uma forma, acreditam que o mundo é perfeito, tem que ser perfeito e pronto, mas elas não abrem a mente para o novo, para o desconhecido, para flexibilizar outras possibilidades, né? Essas pessoas difíceis também, elas gostam de impor ideias, opiniões e exigências. Então, como elas gostam de impor, elas não são boas ouvintes, elas não recebem bem a opinião do outro. Então, elas veem dificuldade em situações mais simples, porque elas querem, sabe, resolver, ou então elas não entendem que a pessoa quer resolver da forma dela e que vai gerar o resultado, mas ela entende que só o resultado dela ou a forma dela é a certa. Elas fazem críticas destrutivas. Quando ela faz crítica destrutiva, ela está julgando. Ao julgar, ela não sabe a motivação do outro, né? Então, vocês devem estar, às vezes, ou então agora, vendo quem são essas pessoas que estão lá de vocês, né? Se identificando essas pessoas difíceis, né? Que aquela pessoa que reclama o tempo todo, que é inflexível, que gosta de impor ideias. Às vezes pode ser o seu funcionário, aquele funcionário que não quer mudar de forma nenhuma, que ele é extremamente agressivo, essa pessoa não sabe de nada, eu conduzo meu trabalho há anos assim, por que ela vai agora mandar em mim? Né? Ela não leva em consideração sentimentos, a necessidade do próximo, ela leva em consideração dela. Eu estou aqui fazendo meu trabalho, vou fazer meu trabalho e não vou ouvir mais ninguém. Então, assim, elas... com a liderança, alguns líderes, eles abusam desse poder, né? Então, por eles estarem numa posição mais, vamos dizer assim, de vantagem, né, de liderança, de gerência, eles abusam desse poder. Então, sabe aquela coisa, eu mando e você tem que fazer. Não discuta comigo, eu sei o que eu estou fazendo, né? Então, a partir do momento que essa pessoa tem esse pensamento, ela começa a ser difícil, porque ela não ouve o que o outro tem a dizer. No chão de fábrica, gente, é onde acontecem os maiores problemas para o resultado final.
Então, eu sempre costumo dizer para os líderes que eu assessoro, ouça a sua operação. Ouça as pessoas que estão no dia a dia atuando com sua matéria-prima. Eles têm algo a dizer. Comece a disponibilizar esses espaços de fala, porque eles vão trazer coisas que vocês vão se surpreender. E a partir disso, vocês vão deixar de conhecer uma pessoa difícil para ser uma pessoa fácil de lidar, porque ela está falando, ela está se abrindo, ela está tendo o espaço de fala dela. Importante vocês criarem isso. Mas aí a gente volta, poxa, mas tem um funcionário que eu não consigo lidar. Eu não consigo nem dialogar. Então, alguma coisa acontece na sua relação. De que forma você pode tratar isso, né? Primeiro, não ser tão pessimista, dizendo que aquela pessoa não vai mudar, aquele síndrome de Gabriela, ele foi assim, já veio assim, foi selecionado assim, não vai mudar. E se você também não acredita mais nesse funcionário. Se é esse caso de não acreditar, é bom que você já comece a pensar outro funcionário. Porque não adianta você ter um funcionário que você não confia e você também não acredite. Importante você dar feedbacks a essa pessoa, porque o comportamento dessa pessoa pode estar impactando no negócio, pode estar impactando na sua relação com ele e com os outros. Se ele não está ouvindo feedback, se ele não é flexível para essas mudanças, esse comportamento, ele hesita assumir até a responsabilidade dos seus atos, você tem que agir de alguma forma. Então, é importante que você comece a identificar os comportamentos das pessoas difíceis. Ele hesita a responsabilidade, ele é negativista, ele é agressivo. Ou então você tem uma pessoa difícil que já é o contrário, é o bajulador, é aquele que puxa o saco, né, do outro parceiro seu, mas não puxa o seu. Então, como é que eu trago ele para o meu time? Né? De que forma eu posso mostrar a ele que ele também pode confiar em mim? É aquele sabe-chão, sabe tudo. Quando você vai falar alguma coisa, infelizmente, ele não te ouve porque ele acha que ele está muito tempo na empresa, então ele é o mais indicado a te dar opinião em vez de você dar opinião para ele, né? Então, a primeira dica que eu dou para que vocês possam lidar com pessoas assim, com comportamentos difíceis, é primeiro entender você, entender a sua postura em relação a elas. Como é que eu estou agindo? Como é que eu estou me comportando? Como é que meu corpo ele age quando essa pessoa está perto de mim? Quais são as sensações que eu tenho quando essa pessoa está perto de mim? Então, a partir disso, primeiro saber a sua atitude, aprender a lidar com você, para que você possa aprender a lidar com elas, para você agir de forma racional, assertiva e evitar os conflitos. Então, a primeira dica é saber como você se vê diante dessa pessoa. Qual é a emoção que vem? Depois é entender a necessidade dessa pessoa. Ok, entendi que o meu batimento cardíaco acelera, eu não tenho paciência quando eu estou com essa pessoa só me traz coisas repetitivas, ok. O que ela quer me dizer com isso? Qual a necessidade dela? De ser ouvida? De ser valorizada? De ser reconhecida? Né? A partir disso, você começa a entender a sua necessidade. Ok, ela quer ser reconhecida, mas eu preciso que ela gere resultado. Eu também preciso que ela mude o comportamento com os parceiros, porque ela está dificultando a relação de trabalho. Então, a minha necessidade é essa. A necessidade dela é ser reconhecida, então eu posso fazer uma troca, que eu posso dar o reconhecimento dela em função do melhor comportamento dela dentro da empresa. Então, é fazer algo positivo para mudar o relacionamento com essa pessoa. Primeiro é me entender, para entender a necessidade da outra pessoa, e aí você saber que a sua necessidade pode também, junto com a necessidade dela, gerar um ato positivo. É simples assim? Não é, porque muitas vezes as pessoas não se conhecem, elas têm medo do autoconhecimento. Segundo, elas têm também dificuldade de conhecer a necessidade do outro, porque elas só ficam na necessidade dela. Então, quando ela vem para a necessidade dela, ela não olha a necessidade do outro. Então, conheça a necessidade do outro, pergunte, comece a fazer perguntas que possa entender o que essa pessoa por que ela age assim, quais foram os motivos que levaram ela a construir essa imagem, esse posicionamento dentro da empresa, né? Para que você se aproxime dela, geralmente as pessoas difíceis, elas constroem uma barreira, né?
com elas para que você não se aproxime. Comece a dar elogios, faça uma apreciação sincera. Se ela for com uma camisa bonita, poxa, uma camisa bonita fica bem em você, hein? Comece a elogiar para que ela possa entender que você quer se conectar com ela. Também admita sua vulnerabilidade. Poxa, isso aqui eu não consigo fazer, mas você faz tão bem, que bacana. Eu queria que um dia você sentasse comigo para você me ensinar. Admitindo a sua vulnerabilidade, é admitir, pô, todos nós erramos, todos nós temos pontos a melhorar, como ela também tem pontos a melhorar, né? Então, é importante que você se conecte com ela também com essa empatia, né? É bom também você proporcionar a ela uma boa reputação, falar a importância dela dentro da empresa, falar o quanto é importante o trabalho que ela gera dentro da empresa, para que ela tenha realmente essa sensação de reconhecimento. Fazendo isso, você se conecta e cria empatia com essa pessoa. Porque todas as pessoas têm um conjunto de valores e crenças. Então, esse funcionário, ele acredita em algo que é mais importante para ele, que talvez não seja importante para você. Ele crê em algo também que você também talvez não acredite. Exemplo, ele pode ter um valor muito grande em dinheiro, em valor monetário. Ele está ali para ganhar dinheiro porque ele quer construir algo, beleza. E ele acredita que ele tem que ser o sabichão mesmo, porque na família dele sempre foi chamado de burro. E aí ele acredita que ele sempre tem que saber. E ele sempre tem que dizer que ele sabe. Então, isso já vem dele, vem do passado, vem de uma base que ele tem. E você não sabe nem como é que ele construiu. Só que a partir do momento que você orienta esse comportamento, né, que você começa a dizer que tem horas que a gente precisa dizer não, que eu não sei, para que a gente aprenda mais. Né? E aí, a partir do momento que você faz isso, você gera um encontro de uma conexão que vai ser ao longo da sua vida. Porque ele começou a entender que também não saber faz parte do saber, do aprender. Né? Então, a primeira coisa é, sente com essa pessoa para conversar, um bate-papo legal, um bate-papo verdadeiro. Não é uma entrevista, não é uma investigação, gente, pelo amor de Deus, mas é um bate-papo. Então, primeiro conheça os valores dessa pessoa, bata um papo com ele, onde ele nasceu, onde ele mora, por que ele escolheu essa profissão, por que ele está aqui, por que escolheu a sua loja para trabalhar, por que escolheu aqui sua empresa para trabalhar, como foi isso? Né? Aí você, no meio desse bate-papo, você começa a falar, o que te levaria a mudar deste emprego hoje? Se você fosse, né, escolher, né? Você mudaria de emprego, cidade, né? Você mudaria se realmente acontecesse? Vai perguntando o que leva, isso vai começar a você entender os valores dele. Não, eu nunca mudaria, minha vida é aqui nessa cidade, eu não vou sair dessa cidade. Né? Então, você já sabe que se, por exemplo, você construir uma filial, talvez você nem conte com essa pessoa. Né? Então, é bom que você conheça o valor da pessoa para entender, para observar a maneira como ela vê o mundo e vê as coisas, para conseguir prever também o comportamento em caso de alguma situação que você precisa dessa pessoa. E aprender a respeitar aquela pessoa. Porque ela pode também ter uma crença muito forte que você não saiba, pode ser numa religião, pode ser numa atitude, pode ser numa diversidade, e que você esteja rompendo. Então, analisando o que você percebeu, analisando os valores que foram revelados para você, você consegue, sim, agir nesse tipo de comportamento, consegue se conectar com essa pessoa. Sim, que você precisa ter os cuidados de saber perguntar, como perguntar e deixar a pessoa falar. Porque muitas vezes o líder, ele pergunta e ele vai respondendo. Não é essa a questão. É você fazer isso naturalmente. Haja como você estivesse fazendo com uma criança. Deixe ela falar. Escute, seja curioso para que essas respostas venham até você e você possa tratar lá. E você tratar da forma mais assertiva possível. Após as perguntas serem realizadas, gente, é bom que a gente avalie, traga tudo isso para a gente entender quem é esse profissional que a gente está lidando. Então, assim, vão ter pessoas que não adianta a gente perguntar, não adianta a gente agir, que elas não vão mudar. Se essas pessoas não mudam, a gente tem que tomar atitudes em relação a essa pessoa. Mas sabe, as pessoas, às vezes, elas não vão querer mudar. Quem tem que mudar somos nós. Por isso que a gente, como gestor, a gente tem que tomar ações
ações que favoreçam ao nosso negócio ou favoreçam a nossa equipe, que pode estar realmente impactando nos relacionamentos internos, né? E nos resultados que essa pessoa venha a dar para a sua empresa. Porque as pessoas difíceis, elas são previsíveis. A partir do momento que você as conhece, você sabe como elas vão agir, o que é que elas vão fazer. Então, para isso, quando você tem esse bate-papo, é bom que você crie um plano de ação, um feedback estruturado, uma forma de ter esse bate-papo constante com ela, antecipar as reações dessa pessoa para cada ação que você fizer. Poxa, eu vou chamar ele para fazer um projeto inovador, mas eu sei que ele é inflexível e ele não gosta de mudanças, então vou fazer um plano que ele possa seguir, né, e que não vai mudar, para ele se sentir mais confortável. Ou, se mudar, está na mão deles, ele fazer esse tipo de mudança, né? É bom que você crie um plano B para usar no pior cenário. Se essa pessoa não der certo, se essa pessoa realmente ela não conseguir fazer as mudanças que você tem na sua empresa, ou você vai selecionar outra pessoa, ou você vai colocar uma pessoa no lugar dela para que dê esse resultado, né? É importante a gente aprender a conviver com os outros, porque as pessoas, independente das nossas crenças, valores, enfim, elas são diferentes. Então, eu acredito em algo, outra pessoa pode acreditar em outra coisa. Então, a gente precisa lidar com isso. O mundo é diverso. Então, a partir do momento que você tem uma pessoa difícil, você precisa criar estratégias para lidar com ela. Exemplo, se você tem um sócio que é uma pessoa difícil, converse com ele, se entenda como pessoa e faça que ele se entenda como pessoa. Às vezes ele vai resistir, mas existem também testes, avaliações, propostas de vocês conversarem juntos e fazer com que ele perceba a forma de comportamento. As perguntas são uma grande aliada para que a pessoa perceba esse comportamento. Então, se ele manifestou algum tipo de ação que não foi bacana para você, o seu sócio, você pode perguntar a ele: como é que você se sentiria se eu agisse da mesma forma com você? Pergunte, deixe ele se colocar no seu lugar, para que ele possa criar empatia naquilo que você sente. Da mesma forma, um funcionário, um colaborador. Como é que você como é que você se sentiria no meu lugar? O que você faria nesta situação? Para que ele possa criar empatias, né? Então, os relacionamentos são uma bênção na nossa vida, né? Eles servem de lição, sejam os bons ou os ruins, os que de qualquer forma é muito importante a gente se relacionar com as pessoas, porque todas as pessoas que a gente encontra na vida ensinam a gente alguma coisa. Ensinam a gente a mudar o comportamento, a ter soluções rápidas, sei lá, aprender algo que você nunca imaginou aprender, né? Algumas pessoas irão testar você, outras pessoas irão usar você e outras irão te ensinar muito. Mas é muito importante que a gente venha à tona, trazendo, né, despertando, inspirando o melhor delas. Às vezes elas nem conhecem esse melhor. Nós, como líderes, podemos sim inspirar essa pessoa a dar o melhor. Então, a gente como linha de frente, nessas pessoas que estão na linha de frente, é importante que ela não rotule, que ela tenha empatia, porque quando ela rotula, às vezes gera um apelido, gera, sabe, uma forma de se referir que não é bacana, gerar empatia, ter a certeza que você foi bem compreendido, certifique-se, é isso mesmo, o que eu falei, como é que foi para você, foi confortável, né? Não colocar a culpa no outro, entender o motivo da reação daquela pessoa. Por que levou essa pessoa a reagir daquela forma? Se você não sabe, pergunte, observe, medite naquele problema, o porquê ela agiu daquela forma. Lembre-se, as pessoas difíceis são previsíveis, né? Olhe as coisas pelo outro ângulo, porque quando você olha de cima, você não está olhando diretamente para a pessoa, porque aí a tendência é você julgar, mas quando você olha de cima, poxa, ela agiu daquela forma porque ela viu que não tinha solução mais para dar, talvez, né? Então aí você começa a analisar por outro ângulo. Eu costumo dizer que o ladrão, que quando rouba a gente, ele tem uma intenção positiva. E se você olhar para o outro ângulo, ele me assaltou e levou meu celular, mas ele precisava comprar a comida do filho que não tinha. Mas ele não tinha outra solução, porque ele estava tão desesperado, buscou opções, mas ele me assaltou. Não estou dizendo que é certo o que ele fez, mas por outro ângulo você vê
a forma que ele agiu é porque ele queria salvar uma vida dentro de casa. Então, assim, todos nós temos uma intenção positiva naquilo que a gente faça, mesmo que seja para o mal. É uma intenção. É alguma intenção. Ou ganhar dinheiro, ou ficar rico, ou, sei lá, subir na vida. É uma intenção positiva, mesmo que seja para ele. Mas é uma intenção positiva. Então, abra mão também do seu controle. Às vezes a gente quer controlar tudo, fazer tudo corretamente. Lembrem-se da perfeição. O mundo não é perfeito, as pessoas não são perfeitas. Então a gente precisa aceitar a realidade, sair do perfeccionismo e sair desse controle, para a gente poder também ser mais flexível, gerar mais adaptabilidade com as situações, com as pessoas, se conectar com ela, né? É importante também a gente entender nossos limites, como eu falei. Nem sempre a gente vai aceitar atos de outras pessoas. A gente pode perder esse controle realmente de dizer, não dá mais. Ok, não tem nada certo nem errado, é o que funciona e o que não funciona. Não funciona mais aquela pessoa dentro da sua organização porque não tem os valores e crenças que você acredita, né? Então, a partir do momento que você busca esse autoconhecimento, você também entende os seus limites. Você entende que você já fez tudo, que você já agiu da melhor forma para que ela pudesse se conectar com a sua empresa, mas que não deu certo. E isso te acalma, porque às vezes as pessoas demitem as outras e não acalmam o coração, porque elas querem que essa pessoa continue, querem insistir no erro, mas às vezes não é salutar, não é bacana você insistir no erro, porque aquela pessoa ela não se conecta mais com você e você só está tendo desgaste, né? Então, a promoção dessa reflexão sua, primeiro, para que você tenha esse autoconhecimento, é importantíssimo. E nós, como líderes, né, e vocês como essa linha de frente, é importante também que você faça que essa pessoa reflita. Então, antes de você tomar a última iniciativa, que é talvez demitir essa pessoa, faça com que essa pessoa reflita. Coloque para ela assim, situações que você sente, coloque o seu sentimento para que ela possa entender. Então, assim, as suas observações também. Por que você está nervoso? Você está observando que essa pessoa está nervosa. Ou então, por que você está mexendo tantas pernas hoje? Então, algo está dizendo para você, né? Qual o problema? O que está desconfortável? Né? Por que você está ansioso? Perguntar para que essa pessoa possa dizer, não estou ansiosa, mas eu vejo que você está falando rápido hoje. Às vezes até melhor que você nem coloque as palavras, os adjetivos dos sentimentos, mas sim do que você observa. Porque você está falando rápido é uma observação, mas você não está falando que ele é ansioso. Então, a partir do momento que você também observa a forma de falar, a forma de agir, né? Por que você está hoje fazendo cortes tão irregulares nas pedras, já que você é uma pessoa que sempre faz cortes regulares? Algo está acontecendo, né? Não caia nas provocações dessa pessoa difícil. A pessoa difícil vai sim te provocar. Ela quer tirar do sério. Então, respire fundo. Então, comece a entender o porquê que ela quer tirar do sério, né? Argumentar, né, o porquê que ela está agindo daquela forma, mas também não ficar explicando seu ponto de vista, porque isso pode ser insistente e ela aí se irritar completamente. Porque se você começar a fazer aquela reflexão de, porque eu estou certo, porque eu sou... A pessoa vai ficar mais irritada e aí vai ter uma situação desagradável para você. Né? É bom que você enxergue os pontos positivos dessa pessoa e valorize esses pontos positivos antes de falar as características negativas. Também é importante que você fique atento na sua linguagem corporal. Se você está muito irritado, se você está ofegante falando com essa pessoa, tenha este silêncio antes de falar com essa pessoa que causa sensações que não são bacanas em vocês, emoções que não são bacanas. Então, respire, vá com toda a paz para isso, com a postura de mente aberta, para que você fale as melhores palavras. Também administre os seus tons de voz. Se você falar muito rápido, se você falar muito corrido, provavelmente essa pessoa vai ficar mais ansiosa e mais nervosa com o que você está falando, né? Então, administre esse tom de voz para que você tenha essa possibilidade de se conectar com essa pessoa, né? Então, coloque sempre em mente que é melhor você estar
sua felicidade em primeiro lugar. Não queira ter razão, mas queira ser feliz. A partir disso, entendendo os seus limites, promovendo reflexões, não caindo nas provocações dessa pessoa, vendo as características positivas dessa pessoa e entendendo o porquê que ela age daquela forma, é ficar atento também na sua conexão com o outro. É ficar atento no seu corpo, na sua mente, no seu coração, compreendendo esse autodesenvolvimento. Esse autodesenvolvimento que pode ser seu e esse autodesenvolvimento que pode ser dele, se ele estiver aberto para isso. Então, lide dessa forma com pessoas que hoje são inflexíveis e difíceis para você. Aí você vai extrair o melhor delas. Ao final dessa aula, eu vou indicar alguns livros muito bacanas que dão dicas para você lidar com pessoas difíceis e como lidar criando estratégias para tornar esse relacionamento mais produtivo. Até a próxima!